Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vou voltar a falar sobre VBA. Fazia tempo que eu não gravava sobre VBA e eu recebi uma dúvida muito interessante por e-mail e resolvi gravar uma aula sobre ela. Alguém perguntou como fazer para identificar um número numa sequência numérica, identificar os 10 números anteriores a esse número e separá-los numa outra coluna. Uma coisa meio estranha, mas eu achei interessante a técnica para poder mostrar como as estruturas de repetição podem ser utilizadas aí na prática. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês o que a planilha faz. Depois, vou testar um formato diferente. Você viu no decorrer de todas as minhas aulas de VBA que eu escrevi o código junto de vocês. Mas muitos aí não têm o tempo ou não gostam de ficar pausando o vídeo e praticando. Isso para mim é um problema, porque eu gosto de explicar codificando para poder explicar linha a linha. Então resolvi mudar e vou explicar o código pronto dessa vez. Então depois você me diz aqui nos comentários o que achou, tá bom? Esse material vai estar para download lá no meu site, na seção Downloads, na guia Aulas Diversas. Não se esqueça, Aulas Diversas. Ok? Vamos lá! Como você pode perceber, tem aqui uma sequência de números. Esses números eles vão da coluna A até a coluna W. São 23 colunas com valores. Os valores não se repetem, essa era a característica lá da pessoa. E ele queria identificar um número, como por exemplo 0. A partir da identificação, separar os 10 células anteriores a ela e colocar estas células aqui à direita, em novas colunas, na ordem que aparece, na ordem inversa. Então, como vocês podem perceber, ele vai colocar aqui do último encontrado para o primeiro. Ou seja, um código bem diferente daquilo que a gente está habituado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse preenchimento de cores, eu vou eliminar esses valores e vou executar o código. Primeiro, clicando no botão executar. Como você pode perceber, o código é muito rápido. O número em questão que ele queria encontrar era o 0. Então, ao achar o 0, marcamos os 10 anteriores a ele e na sequência colocamos aqui. Só que o 0 poderia aparecer em qualquer posição, por isso, se ele aparecesse no começo, apenas as células antes dele deveriam ser mencionadas. E isso fez com que o código fosse um pouquinho mais complexo, porque nós tínhamos o limite, de retorno das células até a coluna 1. Muito bem, então, comentando o código, vou abrir aqui a janela de desenvolvedor, vou abrir o botão executar, e aqui você vai ver a execução passo a passo. Primeiro, eu preciso declarar uma série de variáveis. Deixa eu fechar aqui a janela do projeto. Vamos ganhar um pouco de espaço para que você possa ter uma ideia do que esse código faz. A nossa variável W, ela controla a nossa planilha ativa. A variável última cell serve para controlar a última célula com dados. VNúmero vai ser uma variável que nós vamos utilizar aqui no decorrer do código, veja só. Vamos localizá-la aqui, VNúmero, deixa eu ver se isso foi um teste que eu fiz. VNúmero, VNúmero. Ok, essa variável, percebi que eu só usei aqui para testes. LN, variável para controle de linha. Col, variável para controle de coluna, que nós vamos percorrer aqui das colunas de A a W. Col destino é a coluna que nós vamos utilizar para desovar ou colocar aqui os valores que nós vamos extrair a partir do meu fluxo. Então, a minha call destino vai começar aqui na coluna Y. Se eu apagar todos esses dados aqui para baixo e usar a função call, você vai ver que essa é a coluna 25. A W é a coluna 23. Conte 2, nós vamos precisar de 2 contadores aqui para saber qual é a posição do meu item dentro da linha, se ele tem o espaço suficiente para retornar 10 ou não. E depois as nossas 2 variáveis de fluxo A e B. É muito engraçado porque muitos falam assim, olha, não use variáveis de controle de fluxo com as letras A e B ou I, fica difícil de entendimento, I e J. Mas esse é um hábito que a gente acaba adquirindo e não perde nunca. Essa é a verdade. Linha 1, para que o nosso código comece aqui, na nossa linha 1 de valores. Esse 7W, eu estou definindo a minha variável W para manipular a minha planilha 1. Só que esse nome SHT Números, ele está vindo da nossa janela de propriedades.
o nosso projeto, por nossa janela de projetos, perdão. Então, se eu clicar aqui em exibir e mostrar o nosso projeto Explorer ou a nossa janela do projeto, vocês vão ver que eu renomeei nas propriedades desse nosso elemento o seu nome para SHT números. Por isso que nós vamos utilizá-lo dessa forma. Depois, eu vou definir qual é a minha última célula com dados. Afinal, eu posso colocar aqui poucas linhas, muitas linhas, e esse número de linhas depende exclusivamente aí do mapeamento. E o meu ciclo vai até a última linha com dados. Vamos começar o código apagando o conteúdo das colunas Y até a H. Como eu tenho aqui mais uma coluna que eu fiz de testes anteriormente, eu vou incluir aqui a A e também. E na coluna AW, eu estou utilizando o código, depois de mapear a faixa de células, .interior.color, que é a cor de preenchimento da célula para XL_Known. Se eu executar esse código até aqui, você vai ver que ele vai simplesmente limpar os conteúdos anteriores, limpar o preenchimento das minhas células para que eu possa ter a planilha em branco para começar a trabalhar. Nós sempre devemos preparar o ambiente antes de começar a fazer a nossa rotina principal. E o nosso fluxo principal vai ser dado com do while, onde a minha linha atual, que é a variável que eu estou mapeando, deve ser menor do que a linha da minha última célula. Feito isso, nós vamos definir a coluna 23. Ao invés de procurar o zero da esquerda para a direita, eu vou procurar o zero da direita para a esquerda. É mais fácil, pois eu posso criar um for para poder percorrer as 10 células anteriores. Então a minha coluna 23 vai ser o meu ponto de partida. O meu contador vai ser 0, a coluna de destino 25, você já viu por quê, e o meu contador 2 vai iniciar como 1. Esse contador 2 nós já vamos utilizá-lo. Começando aqui o nosso código, nós vamos selecionar a nossa célula da linha 1, coluna 23. Vou colocar um breakpoint aqui e vou executar esse código. Você vai ver que a nossa célula parou na W1. É aqui que vamos começar o nosso processo. E o primeiro for? O for, ele vai começar com a variável A de controle da nossa coluna 23 até a coluna 1. Lembre-se, na estrutura for, podemos fazer um for de baixo para cima, ou do número menor para o número maior, ou do número maior para o número menor, desde que você coloque a instrução step -1, que é o passo do for. Então ele vai começar o A, veja só, com 23. Depois ele vai subtraindo 1 a cada ciclo. Vou começar selecionando a linha 1 e, novamente, a nossa célula. Por quê? Porque dentro do for nós vamos fazer isso 23 vezes e como esse cursor vai percorrer as minhas células, eu preciso fazer com que ele circule e selecione exatamente a linha A. Poderíamos até tirar esse elemento aqui do nosso código que ele está a mais. Mas vamos lá, performance de código é outro problema. Então se nós vamos pegar primeiro a nossa linha, que é a 1, coluna 23, e eu vou verificar se essa coluna for igual a 0. Se o valor for 0, então eu vou entrar na minha rotina principal para poder identificar quais são os 10 anteriores e transportá-los para as colunas de destino. Mas, se não for 0, ele pula para o endif e vai para o próximo ciclo, verificando a próxima célula e assim por diante. Como eu já coloquei um 0 logo no início, veja só. Se a coluna, então esse comando inteiro, ele verifica se o número da coluna atual é menor ou igual a 9. Porque eu tenho que colocar aquele limite, lembre-se. Porque eu não posso contar as 10 casas para trás quando não tiver 10 colunas. Então, se for menor que 9, ele vai pegar a minha variável de controle cont2, vai pegar a coluna atual que está sendo dada pela variável A e subtrair 1. Se não, ele vai pegar realmente os meus 10 valores, olha só. Eu quero os 10 valores anteriores ao 0. Feito isso, começa o meu segundo for. E nesse for, ele vai de 0 até 10, que é o meu contador, menos 1. Eu poderia colocar aqui o contador 2 igual a 9 e retirar esse 1. Mas aí eu teria problema com o contador de cima. Desta forma, eu preparei os dois ambientes no mesmo for. Se tiver erro, ele vai sair, ele vai para o meu ponto de saída, porque eu posso extrapolar as minhas colunas, né? E isso daria um erro catastrófico. Para isso não acontecer, então eu criei um ponto de saída. E agora eu vou fazer aqui o meu código. Ó. Se nós vamos pegar a nossa linha 1, a coluna de destino 25,
e eu vou colar lá naquela coluna, deixa eu puxar aqui um pouco para o lado, você vai ver que ele vai colocar aqui nessa coluna o conteúdo da nossa célula. Qual é esse conteúdo? Linha atual, coluna A, né, que é a nossa variável 23, menos 1 para ele poder considerar esta variável e menos a variável do ciclo, por isso que o meu segundo ciclo começa com 0. Como ele vai ter que pegar as 9 células anteriores, né, para formar as 10 células anteriores, então ele tem que fazer esse fluxo no número de vezes, com duas variáveis de controle, tanto quanto A quanto B. Vou dar o F8 e você vai ver que ele extraiu 22, exatamente o número à esquerda do 0. Na sequência, eu vou pintar o interior da minha célula de referência na cor vermelha, para identificar que ela já foi feita. Então, o contador é igual a 10? Não. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um contador incrementar em 1, vai reduzir o número da coluna manualmente e vai incrementar em 1 a coluna de destino. Agora ele vai usar a próxima coluna, O a Z. Next B, B vale 0, quando ele volta, B vale 1. E aí ele começa a fazer isso de novo, veja só. Então ele vai fazer esse ciclo pelo número de vezes. Vou clicar aqui no meu endif, que é o último comando depois do next, e vou pressionar Ctrl F8. Você vai ver que o ciclo foi feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E aqui na nossa coluna de destino, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 células que vão fazer essa referência. Então eu consegui extrair de trás para frente, marcar as 10 células, identificar o 0 e transferi-las para lá. Voltando para o código. Next A, nós vamos para o próximo item. Agora A vale 22, ou seja, se você observar aqui, ele vai selecionar a nossa célula anterior. Ele verifica se a célula é igual a 0. Então, nesse caso não é, ele vai pular todas as demais células. Poderíamos incluir também um exit for, né, depois, ou um exit for para que ele pule para fora deste for e tente fazer a próxima linha. Eu vou agora pular para cá, para o nosso do while, e vou pedir para que ele faça até aqui, ó, Ctrl F8. Pronto, terminou. Agora nós vamos definir os nossos processos novamente. Selecionou a segunda linha, linha igual a 2, porque nós incrementamos ela lá embaixo, ó. Se não houver erro, então ele incrementa e depois continua o nosso código normalmente. E vai repetindo esse processo. Então eu vou clicar aqui embaixo novamente no loop, vou pressionar Ctrl F8 e para cada Ctrl F8 que eu faço, ele vai identificando corretamente o 0 e pintando as células e transferindo-as para a coluna de destino. F5, nosso código terminou, dei um OK e como você pode perceber, esse código ele é muito rápido. É um código que permite ainda melhorias. Então, nesse caso, para que você possa praticar e fazer o código, então faça o que precisar nele. Eu vou tirar esse 0 daqui, vou colocar o número 23, vou colocar um 0, por exemplo, aqui no lugar do 18. Vou colocar um 0 aqui. Lembrando que os números não podem ser duplicados. Se eu executar o código novamente, vocês vão ver as novas áreas sendo identificadas corretamente. Muito bem, então como você pode perceber, o código é simples. É um novo formato de aula, não sei se você vai aprovar ou não, mas você que é um aluno fiel aí das aulas de VBA aqui do canal, deixe o seu comentário, por favor, me diga o que você achou, se assim é melhor ou se o método onde eu faço a codificação escrevendo linha a linha fica melhor para você. Particularmente, gosto bastante do método de codificar, pois isso me dá um saudosismo, né? Porque programar em VBA é uma das minhas paixões e eu não podia deixar de perder a oportunidade de trazer uma aula nova aqui para o canal, trazendo esse assunto de referência. Aliás, a aula terminou, então aqueles que querem sair, fiquem à vontade. Um aviso importante para todos que estão aí acompanhando o trabalho. Ano 2023 será um ano de novidades. Meu portal de cursos eu estou retirando do ar. Eu estou retirando minhas aulas da Udemy também, elas não serão mais comercializadas, pois a partir de 2023 nós vamos reformular o nosso portal. Você terá acesso a cursos diferentes, nós faremos novos módulos, nós teremos novos conteúdos. Eu falo nosso porque minha esposa vai estar me ajudando em todo esse processo. E eu espero trazer muito material diferente para vocês. Então, Power Apps, Power Automate, Project, ferramentas Microsoft diversas, coisas que eu não tinha feito ainda, inclusive Power BI. Eu estou pensando em fazer seriamente um curso de Power BI. Vai estar aí na minha plataforma para atender a todos que tenham esse interesse. Já dei vários cursos de Power BI, estou dando cursos de várias ferramentas novas, então por que não trazer cursos para a comunidade? E esses cursos serão ministrados por mim. Eu sou um MVP Microsoft
com conhecimento da ferramenta já premiado há mais de 5 anos, faz mais de 20 anos que eu trabalho com tecnologias Microsoft. Sou instrutor do LinkedIn Learning com mais de 26 cursos, estou voltando agora para dezembro para grátis para a Áustria para poder gravar mais cursos para a plataforma. Então por que não trazer toda essa experiência num portal único onde você vai ter acesso a todo o meu conteúdo por lá? Então espere novidades aí no ano de 2023 e espero contar com você também nesse processo, pois as aulas serão reformuladas, eu terei um suporte, possivelmente colocarei um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram aí para dar suporte para vocês, uma coisa que eu relutava para fazer há muito tempo, porque eu não achava justo criar um grupo e deixar os meus alunos lá no grupo só por ter um grupo. Dessa vez estou me organizando para conseguir dar suporte que vocês merecem aí em relação ao material que estará no meu portal de treinamentos, tá bom? É isso, avisos terminados. Espero que tenha gostado dessa aula. Nos vemos então nos nossos próximos encontros aqui no canal e lá no futuro no meu novo portal de cursos e treinamentos. Grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!